Olá, seja bem-vinda à terceira aula da Semana da Boneca Russa. Hoje vamos dar continuidade na montagem da nossa boneca e também irei ensinar técnicas de costura para você fazer roupinhas encantadoras. Mas se você ainda não assistiu a aula 1 e a aula 2, eu peço que você pause essa aula agora e vá lá assistir. É muito importante que você veja as aulas na sequência para entender exatamente os fundamentos. Tudo o que você precisa para se tornar uma artesã que produz bonecas com perfeição e ganha muito dinheiro com a sua arte. Na primeira aula, eu expliquei os 4 pilares fundamentais que me fizeram sair do absoluto zero a mais de 1000 bonecas vendidas. E também ensinei a fazer os sapatinhos modelados perfeitos e deixo a sua boneca com muito charme. E com eles a sua boneca vai parar em pé sem dificuldade. Já na segunda aula, eu mostrei como costurar e encher o corpinho da sua boneca. Tudo nos mínimos detalhes, para você conseguir replicar aí na sua casa. Agora, nesta terceira aula, a gente vai montar a bonequinha e fazer as roupinhas, com técnicas simples e práticas, que além de facilitar o seu trabalho, vai encantar ainda mais as suas clientes. Mas antes, vamos à história das bonecas russas que eu te prometi na aula de ontem que eu ia contar. Lembra? Preparada? Então, eu tenho aqui separado as bonecas para contar para vocês essa história incrível. E tudo começa aqui, com a boneca conhecida como boneca Tilda. Eu acredito que se você já se interessou por boneca, provavelmente você já viu essa boneca por aí. É uma boneca longínea, magrinha, toda romântica, numa pegada shape chique. Como vocês podem ver, a boneca Tilda ela é uma boneca no estilo primitivo. O que significa? Ela tem somente os olhos e a bochechinha pintada, não tem mais nenhum detalhe no rosto. Ela é, digamos assim, a mãe de tudo isso que vocês estão vendo aqui na mesa. Então deixa eu falar um pouquinho da criadora dessa boneca, da boneca Tilda. Ela se chama Toni Finanger. Em 1999, ela, além de ser estudante de designer, ela trabalhava como roteirista que fazia cenário para filmes. Aí o que aconteceu? Ela precisou, na realidade, de uma boneca para compor um cenário. E ela não achou nenhuma boneca interessante. O que ela fez? Como ela já vinha de uma família de artesãos que mexiam muito com artesanato, ó, anota essa dica. Ela já mexia com artesanato, a família mexia com artesanato. Ela resolveu usar o que ela tinha em casa e fazer uma boneca só para quebrar um galho. E ela chegou neste designer, levou para o set de filmagem e colocou no cenário aquela boneca. A boneca fez um sucesso imediato. Todo mundo começou a encomendar uma boneca igual para ela. O que ela pensou? Poxa, eu acho que eu posso vender essas bonecas para as lojas. Aí ela foi de porta em porta, vendendo de loja em loja, tentando colocar a boneca dela. Ela recebeu muitos nãos. Lembra daquilo que a gente conversou uma vez falando quantos nãos você está disposta a receber antes do primeiro sim? Pois bem, ela recebeu o primeiro sim dela. E quando isso aconteceu, ela começou a vender não apenas bonecas, mas ela começou a criar também estampas de tecido, designer de tecido, livros. Ou seja, eu vou resumir a história para vocês. Os livros que ela produz hoje, e ela continua até hoje no mercado, não é que ela só criou essa aqui e parou, não. Os livros foram traduzidos para todos os idiomas possíveis e imagináveis. E durante muitos anos, de 99 a 2005, ela dominou absoluta o mercado das bonecas primitivas, das bonecas de pano. Muito bem, quando perceberam que ela fazia muito dinheiro, uma garota russa dessa vez, chamada Tatiana Kone, lá pelos anos de 2005, ela viu esta boneca e percebeu, poxa, é uma boneca primitiva, de pano, só tem 2 olhinhos pintados, porém ela se tocou de uma coisa, que era uma boneca que agradava o público feminino, adulto. Por quê? Porque é uma boneca muito romântica, mais usada para enfeite, para decoração, uma pegada mais não tão brincante, digamos assim. Ela olhou e falou, poxa, eu posso aproveitar esta ideia, ó, anota isso, bebê, eu vou aproveitar esta ideia e vou atingir um público que ela esqueceu, que a Toni Finanger esqueceu. E aí ela veio e criou a boneca Tilda, porque
na Rússia, ela é conhecida como Tilda ou Kukla. Olhem só, é a mesma boneca, porque o mesmo conceito de olhinhos pintados e bochechinha rosadinha, só que o que ela fez? Ela pegou esta boneca aqui e repaginou, ela decorou esta boneca como uma criança, uma verdadeira criança, com as perninhas gordinhas, com a cabecinha maior, com o corpinho um pouco mais gordinho e com as roupinhas que se usava as crianças russas, que era o que ela convivia, porque ela também era uma jovem de 20 e poucos anos, estudante de designer que conheceu esta boneca, olhou, viu a oportunidade e falou: puxa, eu vou partir deste modelo aqui para chegar no modelo meu. Preciso dizer que ela fez sucesso imediato? Hoje, em Moscou, ela tem a maior escola presencial, de curso presencial, de bonecas russas Tatiana Kone, que aqui no Brasil são conhecidas como bonecas russas, mas ela se chama Tilda ou Kukla. Conseguem perceber que o conceito aqui é o mesmo? Só os olhos pintados e as bochechinhas? Muito bem, essas duas aqui, durante anos, elas passaram a ser concorrentes entre elas. Serviram de exemplo para milhares de bonequeiras europeias e ainda muito pouco brasileiras também. As duas, durante anos, concorreram sozinhas no mercado e durante anos elas ficaram com o bolso cheio de dinheiro. Até que uma escocesa chamada Suzanne Walcott, que era desenhista, ela não era nem fazia boneca. Ela estava no hospital nos idos de 2010, mais ou menos. E ela viu essas duas bonecas. Segundo ela mesma, ela estava falida, doente, desacreditada e sem ideia nenhuma. O que ela viu naquilo ali? Olhem só, o mesmo conceito. Olhinhos pintados, bochechinha pintada. Qual a diferença entre elas? Se você parar para pensar, vocês vão ver que a diferença é somente o público. Porque esta daqui, a Tilda original, é para um público adulto. A Tilda da Tatiana Kone é uma boneca para um público infantil. E a Suzanne percebeu um público que não se enquadrava aqui e criou a boneca russa adolescente, que ficou conhecida com este nome no Brasil, mas cujo nome verdadeiro é Gorgeous. Quem conhece boneca já viu esta boneca aqui estampada em livros, em material escolar, em papelaria, em bottom, capa de chuva, ou seja, virou uma febre mundial essa boneca. Preciso dizer que ela também ganhou rios de dinheiro. Durante anos, estes três modelos neste conceito de boneca primitiva, que são somente os dois olhinhos pintadinhos e a bochecha pintadinha, reinaram absolutas sozinhas. A boneca Waldorf, que é uma boneca afetiva, voltada para a pedagogia Waldorf, já uma boneca modelada, toda com uma história diferente, porque ela é feita toda com produtos naturais, ela é voltada para a criança pequena, para pegar no colo, abraçar, beijar, arrastar pelos bracinhos. A Waldorf vinha correndo aqui junto, ó, correndo paralelo e se aperfeiçoando, porque esta boneca existe desde a década de 80, mais ou menos, lá fora. E ela vinha correndo por fora, mas nunca tendo tanto sucesso quanto essas três aqui fizeram. Aí o que aconteceu? Em 2018, mais ou menos, surgiu no mercado uma russa chamada Galina Galembovskaya, que olhou para estas três bonecas aqui, voltadas para um público europeu que já consumia muito e fazia essas bonecas, viu que elas tinham caído no gosto das mulheres no mundo inteiro, e olhou para esta daqui, que é a boneca Waldorf, que também tinha muita saída na Europa, e ela pensou: vou unir os dois conceitos, a boneca primitiva, que fica em pé sozinha, porque a Waldorf não fica, e vou unir o rostinho da boneca Waldorf. E com isso, ela começou a criar a boneca russa modelada. No começo, e eu digo isso porque eu tive a honra de ser aluna dela, eu acompanho a trajetória dela desde muito cedo, onde ela começou, ela foi criticada, massacrada. Por quê? Porque todo mundo dizia que a boneca russa tradicional, que a Tilda, não poderia ter boca, porque ela é uma boneca primitiva baseada na história do leste europeu, quando as mães faziam bonecas com simples amarrações de pano e faziam dois pontinhos pretinhos como olhos e entregavam aquela boneca
para a criança, que inclusive era um amuleto, não era só um brinquedo. Então todo mundo criticou ela, dizendo que esta boneca modelada não era uma boneca russa e nem era uma boneca Waldorf. Pergunta se ela se importou. Não, ela não se importou. Ela entendeu que a boneca evolui, que o gosto das pessoas evolui, e quanto mais exclusividade, que quanto mais novidade você traz para o mercado, mais o teu cliente vai confiar em você. Não apenas porque você conhece do teu produto, você conhece a história, você é capaz de explicar o porquê do conceito, o porquê do modelo, qual o público que ele atinge, qual a faixa etária que você tem as bonecas, mas também porque ela entendeu a evolução. E quando a boneca evoluiu, que ela juntou a Waldorf com a boneca russa e criou a boneca russa modelada, ela realmente abriu a caixa de Pandora. Por quê? Porque com as técnicas implementadas, juntando o fato da boneca russa ficar em pé, com articulações, um cabelo mohair, que é um cabelo super leve, não o cabelo de lã natural como usa na boneca Waldorf. Porém, com a modelagem, ela descobriu não apenas como inovar, mas como criar as bonecas. Porque todas as outras aqui, vocês perceberam que elas foram apenas aprimorando o modelo da outra. Aqui, ela abriu um leque de possibilidades, porque você pode não apenas copiar, fazer igual, mas você vai dominar a técnica e vai chegar ao momento, ao ponto que você vai criar uma boneca diferente uma da outra. Você não precisa fazer somente a mesma boneca. Você vai ter técnica, conhecimento e capacidade para criar bonecas diversas e totalmente diferenciadas e exclusivas entre uma e outra. Porque você vai poder apresentar para o teu cliente, para a tua cliente, não apenas uma boneca igual como todo mundo tem, mas uma que vai ser exclusiva, somente para aquela pessoa, igualzinho ao modelo que ela quer, baseada na fotografia da criança, como eu mostrei para vocês na aula anterior, o caso das minhas clientes que eu fiz bonecas baseadas nelas, crianças que as mães me mandavam fotos e eu fazia a boneca com a fotografia da criança do meu lado. Então, quando você entende a evolução, aonde começou, e você percebe que vem crescendo, 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 hoje a boneca Waldorf, inclusive no Brasil, nós já temos um aprimoramento muito grande, onde a boneca Waldorf, ela move a cabeça. Ela já tem bonecas Waldorf que ficam em pé sozinhas, assim como a boneca russa. O boneco esquimó, ele é feito completamente na técnica da boneca Waldorf, misturado com a técnica da boneca modelada. Então percebam que quando você conhece do teu produto, você tem condições de apresentar exclusividade e, consequentemente, se destacar no mercado, não é apenas fazer bonecas. Eu comentei com vocês nas aulas anteriores sobre como ter um produto com exclusividade gera valor na hora de vender. E muita gente comentou que queria saber mais a respeito da boneca russa modelada. O que eu posso dizer por agora é que eu tenho sim um curso avançado de como fazer todas essas bonequinhas modeladas que vocês estão vendo aqui. Seja essa ruivinha aqui, a elfa, o esquimó na técnica Waldorf com armadura, entre outros modelos que vocês já viram por aqui. Tudo isso com o meu acompanhamento mais de perto. Pensa que é um curso com a didática que você está vendo nesse evento gratuito, mas com alguém mais próximo de você. Eu digo isso pelo fato de que quando as minhas alunas têm dificuldades com técnicas ou vendas, ou o que seja, eu sempre me prontifico a ajudar. E isso faz uma grande diferença. Porque eu me lembro que o meu início foi difícil. Eu fazia tudo sozinha. E eu nem sabia direito se a boneca que eu estava produzindo iria vender. Então, ter alguém para te ajudar faz toda a diferença. Traz aquela paz no coração que eu sei que quem está começando busca. Se ter esse acompanhamento já é bom, melhor ainda é saber fazer essas bonecas modeladas mais exclusivas. E quem me segue no Instagram sabe o sucesso que essas bonequinhas fazem. Hoje é o meu carro-chefe no ateliê. Com relação ao meu curso de bonecas russas modeladas, eu peço que você tenha calma, que ainda temos muita coisa pela frente. Amanhã eu explico melhor sobre tudo isso, combinado? E voltando para a parte da história dessas bonecas, você deve estar se perguntando:
fazendo. Como saber da história da boneca russa pode me ajudar, tia Fátima? Primeiramente, a história de qualquer produto é muito importante, porque é mais um ponto de exclusividade e ainda mais essencial para quem trabalha com bonecas. Eu digo isso porque usando o meu método para confeccionar as bonecas, você vai sim ter um produto de qualidade. E segundo, porque você entende as tendências do mercado, do que precisa fazer para aproveitar as oportunidades, sair na frente de todo mundo. E independentemente da boneca, você precisa oferecer um artesanato diferenciado, com o melhor acabamento possível. E falando de técnicas, de acabamento e de coisa fofa, vocês estão preparadas para aprender a fazer a cabecinha que gira 360 graus e confeccionar roupinhas lindas sem perrengues? Então, vamos lá para o nosso mão na massa. Muito bem, estamos aqui de volta com o meu avental especial, com toda a minha bagunça aqui na mesa, uma bagunça que eu me acho, para nós partirmos para a etapa seguinte, que é a montagem da nossa boneca. Muito bem, eu vou tirar essas meninas daqui para não atrapalhar e vamos partir então para a montagem. O que que nós vamos precisar? Vamos precisar colocar o óculos para poder enxergar. Já é um bom começo. Temos aqui então todas as nossas pecinhas prontas e o que que nós vamos precisar? Fio encerado, vamos precisar botões de madeira, 2 tamanhos. O primeiro botão é o botão que vai na perna e o tamanho dele é mais ou menos do tamanho da perna, ele não pode ser maior e não pode ser menor, porque senão ele não vai dar o equilíbrio que a gente precisa. E o outro botão é um botão pequeno que nós vamos usar para finalização da união da cabeça. Então são 2 para as pernas. Eu normalmente uso o botão de madeira porque ele é mais resistente, mas ainda assim ele pode quebrar, tá? Então você dá uma revisada aqui, olha dos dois lados se não tem nenhuma rachadura, tá? Vamos precisar também de agulha. Eu tenho aqui o meu porco-espinho, que é o meu agulheiro, eu tenho muitas agulhas aqui. Eu vou escolher uma agulha grossa para passarmos o fio de cima e uma agulha um pouco mais fina para passar o fio de baixo. Quando eu digo fina, é a questão aqui, ó, do fundo da agulha. Uma é mais grossa e uma é mais fina, ok? Muito bem. Então, primeira etapa, nós vamos pensar em montar a boneca. Lembra que eu falei para vocês que nós temos o nosso pezinho e o sapatinho como base? Olha só, como base esse pezinho aqui, eu vou colocar ele dentro do sapatinho. Ó, vesti o pezinho, calcei o pezinho e tenho os meus 2 pés que estão exatamente na mesma altura. Vocês vejam aqui, ó, na régua de corte, vocês conseguem ver direitinho, ó, mesma altura. Tudo certinho. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer a marcação dessas perninhas num primeiro momento. Vou definir aonde eu vou colocar o botão. Este botão, ele precisa ficar um pouquinho, uma distância de mais ou menos um dedo aqui de cima. Por quê? Vou explicar o motivo. Se eu colocar este botão muito aqui em cima e apertar, a perna vai abrir. Se eu colocar o botão muito para baixo e apertar, a perna vai fechar. Então, ele tem que estar absolutamente equilibrado. Para alcançarmos, então, esse equilíbrio, eu vou pegar aqui a minha canetinha, a minha agulha mais fina, posiciono o meu botão, ó, tenho aqui um dedinho, conseguem ver direitinho? Marco o primeiro furinho e o segundo furinho. A partir disso, eu sei aonde que vai ficar o meu botão. Então, ó, eu venho aqui com a agulha e bem no meio da perninha, mas bem no meio mesmo. Esse botão, inclusive, vai ter que passar um pouquinho mais pro lado. Eu vou colocar a agulha e, ó, nós vamos girando essa agulha. Estão vendo? Eu estou fazendo um movimento de giro. Saiu aqui atrás, não tão no meio como eu gostaria. Ó, girei. Vou deixá-la em pé. E vou simplesmente vir com a outra perninha e, ó, continuo girando.
até passar. As duas perninhas estão exatamente na mesma altura, então o que eu vou fazer aqui? Ó, vou marcar aonde eu vou passar ela na sequência. Muito bem. Feito isso, nós vamos agora aplicar o botão. Vou reposicionar esse botão porque ele saiu do lugar. Ó. Os dois furinhos estão bem no meio. Então, eu venho aqui agora com o meu fio encerado. Vou pegar um fio bem comprido, mas bem comprido mesmo. Não se preocupe, porque se sobrar, você tem reaproveitamento. Passo na agulha. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o corpinho. Eu vou posicionar esse corpinho. Aonde que é a bundinha? Ó, retinho na frente a barriguinha, atrás é a bundinha. Então eu vou estudar o posicionamento, porque essa perna não pode ficar nem muito para cima, nem muito para baixo. Ó, já ia fazer errado, porque ia fazer na bundinha. Aqui a bundinha, aqui a frente. Ó, posicionei na metade do corpo. Percebam que a minha agulha, ela está exatamente na metade do corpo. Então, uma vai ficar um pouquinho para frente, a outra um pouquinho para trás, para equilibrar essa boneca. E olhem só, do jeito que eu entro aqui, vou girando, se necessário, eu vou sair do outro lado. Percebam que a minha agulha entrou retinha. Agora eu venho aqui, aonde eu fiz a marcação, ó. Entro e vou sair no meio. Vou procurar sair bem na colocação do botão, ó. Estão vendo? Bem na colocação do botão. Passei a minha linha. Vou puxar bem, vou deixar uma parte comprida sobrando lá e vou ficar com uma outra parte comprida, bem comprida na agulha. Venho aqui, passo pelo meu botão. Posiciono no espacinho do botão. E aqui atrás, ó, eu vou sair ela um pouquinho maior. Estão vendo que ela tá um pouquinho maior? Se eu for colocar um botão aqui, eu não vou ficar com os dois buraquinhos, as duas linhas bem no meio do buraquinho. Elas ficaram um pouquinho mais distante do que aqui na frente. Tem um sentido, tem uma técnica e um propósito. É para evitar que essa perna amoleça. Coloquei o meu botão, posicionei ele no lugar. Agora eu volto. Ó, eu não vou entrar no mesmo buraquinho, eu vou entrar um pouquinho para cá, ó. Não muito, porque senão a perna não gira. E ó, vou vir aqui com a minha agulha reta. Puxo os dois, encosto a perninha. E aqui eu vou sair do mesmo modo, dando uma distanciazinha do meu botão. E ó, venho aqui aonde está a marcação do botão. Feito isso, nós vamos agora aplicar o segundo botão e fazermos um teste para verificar se ficou na posição que eu quero. Vou dar um nó. E vou travar aqui. Não tô apertando ainda, tá, gente? Eu tô só fazendo o teste, ó. Com isso aqui, eu verifico se ele está posicionado corretamente. Não ficou. Essa perna ficou muito para frente. Vou ter que tirar. Eu errei aqui.
tiro sem problema nenhum. Ela ficou muito para frente, eu calculei errado. Começo tudo de novo. Vejam, isso não é uma ciência exata. Não existe assim uma fórmula de você dizer: ah, você coloca dessa posição aqui e tem que ser milimetricamente nessa posição. Como ela ficou muito para trás, eu vou colocar um pouquinho mais para frente, ó. Está reta. Passo na perninha. Vou sair nos mesmos buraquinhos que eu fiz antes, sem problema nenhum. Eu só reposicionei no corpinho. Passo de novo no meu botão. Opa, passei no botão bocó. Esqueci de passar no botão, gente. Ó, para vocês verem que até tia Fátima erra, então não se preocupem em dizer: ah, eu nunca fiz, eu vou errar. Errar faz parte do aprendizado. Se você não errar, porque é muito mais fácil você aprender com o erro do que você aprender com o acerto. Pode ter certeza absoluta disso, porque quando você erra, você não esquece nunca mais. Ó, passei aqui o botão. Volto, tá ali no meu buraquinho. Encosto o botão na perninha. E agora venho um pouquinho mais pra cá. Ó, sai reto lá do outro lado. Passo de novo na perninha. Saio aqui onde estava o meu buraquinho. Me certifico que isso aqui não está enrolado. Estão vendo aqui, ó, que ela está enrolada? Desenrole. Puxe os dois. E daí sim você está pronta para puxar os dois aqui e colocar o botão. Amarrei, trago para baixo do botão, dou uma pequena apertada, ó, apertei e travei. Dei essa volta aqui para travar. Isso aqui é somente para eu colocar a minha boneca e ver se ela está equilibrada. Ó, está equilibrada, as pernas estão fechadinhas, estão juntinhas. Agora sim, eu vou destravar aqui e vou amarrar usando uma ferramenta absolutamente única, especial e caríssima. E ó, cada uma vai ter a sua própria ferramenta. Sabe como é que ela chama? Queixinho. Você vai apoiar o teu queixo neste botão aqui, com este na tábua de corte, até você sentir que o seu queixo vai fazer pressão de um botão diretamente no outro, porque isso vai facilitar você apertar e deixar muito bem amarrada essa perninha e nunca mais vai soltar. Eu tenho clientes que têm bonecas minhas há mais de 10 anos e as bonecas ainda estão firmes. Então, ó, você vai... Lembra que nós deixamos ele bem comprido? Dei 2 voltas numa mão aqui, 2 voltas na outra mão aqui. E aí, agora, vou para a minha ferramenta especial. Apertei, travei. Uma vez travado, venho aqui, ó, dou o meu nó. Por segurança, eu vou dar mais um nó. Puxo todo mundo aqui para trás
dou mais um nozinho e mais um nozinho. O fio encerado, ele vai manter esse nó para toda a vida, amém. Mas é sempre bom a gente ter segurança. Ó, puxo e corto. Reservo esses 2 fios que nós vamos usar ainda na próxima etapa. Muito bem. Por que eu coloquei primeiro as perninhas? Ela é uma boneca leve. Eu não tenho a preocupação de que essa cabeça vai tirar o equilíbrio dela. Porém, quando você estiver fazendo uma boneca com uma cabeça grandona, que é aquela cabeça tradicional, você deve colocar a cabeça primeiro. Por quê? Porque ela interfere no equilíbrio. Essa daqui, na medida que vocês têm, no tamanho certinho, que é uma boneca mais delicadinha, não importa se você coloca as pernas primeiro ou a cabeça primeiro. Mas lembre-se bem desse detalhe, que isso é importantíssimo. Agora, antes de colocarmos a cabeça, eu preciso colocar a capa do corpo. Por isso que eu coloquei as pernas primeiro. Por quê? Eu agora vou vestir esta capinha aqui. E ó, através desse tamanho da perninha aqui, que eu vou dobrar, vou colocar para dentro. Ó. Dobrei. Estiquei bem esticadinho. Ficou meio comprido a minha capinha, eu vou cortar um pedaço, tá? Esticou demais. Então, vou cortar um pedacinho dela aqui. Coloco. Puxo bem esse pescocinho para ficar bem esticadinho. Agora sim, eu vou dobrar. Ó, dobro. Puxo e prendo com alfinete. Dobro. Puxo, prendo com alfinete. Vou fazer a mesma coisa aqui na frente. Deixar bem dobradinho. Se você quiser, você pode colar. Eu não colo, eu costuro. Então, eu não vou costurar agora. Vou deixar para costurar depois. Então, se vocês forem pôr a cabeça primeiro, porque vocês estão trabalhando com uma boneca com a cabeça maior, meçam a capa para que ela não fique abaixo da linha da perninha. Isso é muito importante, que ela não fique abaixo da linha da perninha, porque senão ela vai travar a perninha na hora de girar. A capa tem que ficar sempre, ó, sempre acima da linha da perninha. Muito bem, dito isso, partimos então para a colocação da cabeça. Pegamos os bracinhos, é a última coisa que a gente coloca, deixa ele de ladinho aqui. Eu vou pegar a minha capa da cabeça, ainda do avesso, vou enfiar ela dentro do meu dedo, ó, enfiei ela dentro do meu dedo. Vou escolher um dos lados aqui para ser a frente, ó, eu escolhi esse aqui, vai ser a minha frente, então vou marcar com o dedão aqui, é a minha frente. E vou entrar com o meu dedo aqui atrás, ó, até lá no fundo. E aí eu vou puxar a minha capa. Vou prender aqui, cuidado com o dedo. Vou prender aqui. Aqui. E de preferência aqui, porque na hora que você tira o dedo, ela sobe um pouquinho. Ó, aqui. Muito bem. Coloco lá para dentro. Eu normalmente uso esse furador, porque ele, ó, ele já alisa e deixa bem retinho. Ó, ficou bem certinho a capa.
A costura bem no meio do gomo de trás, ok? A frente bem esticadinha e você vê que as duas costuras ficaram, dos gomos, ó, ficaram nas laterais. Então, a nossa frente vai ficar sem nenhuma imperfeição, sem nenhuma marcação, sem nada. Muito bem, uma vez feito isso, agora sim nós temos a cabeça pronta para unir com o corpo. Pego o meu corpinho, vou pegar o meu fio que sobrou, passo aqui, opa, passei um só, não dá, tem que ser todo mundo junto. Meço mais ou menos um dedo também, passo lá dentro. Agora eu vou colocar o outro lado do fio na minha agulha. Ó, coloquei o fio na agulha. E agora vou vir aqui, ó, vou passar aqui por dentro. Vou até prender aqui as pontinhas para facilitar a visualização de vocês. E vou sair em algum lugar aqui sem pegar costura, ó, estão vendo? Eu saí num lugar que não pega costura, para não correr o risco de arrebentar a linha e ela sair. Aqui não é força, é jeitinho, ó, você vai girando e puxando, e ele passa. Já posso soltar, tiro os meus alfinetes de segurança, que não preciso mais deles. E agora sim, eu coloco a cabeça e vou. Ó, eu coloquei a cabeça, puxei. Giro um pouquinho, puxo. Giro mais um pouquinho e puxo. Vejo agora a posição dos braços, ó. O braço, eu tenho que ficar com 1 centímetro, um dedo de pescoço, e o braço tem que ficar na altura do botão, tá? Então, acho que eu posso colocar um pouquinho mais para dentro essa cabeça. Então, vou girar e vou puxar. Giro e puxo. Meço o meu dedo, 1 centímetro, e ó, tá na altura do botão. Muito bem, feito isso, nós agora pegamos aquele nosso botão pequeno, que eu tinha separado aqui. Vou deixar separado aqui para vocês enxergarem bem como que nós vamos amarrar. E ó, vem aqui, puxo com bastante força, dou uma girada para travar. Antes de amarrar, me certifico que essa cabeça está girando livremente. Ó, tá girando livremente para os dois lados. Não tá muito grande, não tá muito fora. Tá normal, tá dentro, bem inserida na cabeça, no pescoço? Beleza. Agora, então, eu venho aqui, dou um nó, passo novamente aqui e vou dar mais um nó por garantia. Para em pé, minha filha, fique quietinha aqui. Já posso vir aqui e cortar. Ó, esses pedaços pequenos que sobram, você pode guardar para utilizar para outras coisas. Muito bem. Próxima etapa, nós vamos agora, então, fechar a cabeça. Ó, eu vou vir aqui, vou puxar, vou me certificar que não tem nó. Aqui abriu, eu vou ter que dar um pontinho invisível. Por isso é bom vocês saberem ponto invisível para tudo. Existem professoras que ensinam a fazer um fuxico aqui. Eu não gosto. Fica um acabamento mal feito.
Então, vou ensinar vocês a fazer um fechamento bem decente. Ó, nós vamos puxar esta parte de trás, vou até colocar um alfinete aqui para minha segurança, aqui na linha, ficou bem esticadinha. Agora, eu vou juntar todo mundo aqui em cima, ó, eu vou puxar para cima. Vejam, ó, puxei para cima, tá? Estão vendo ali da frente e agora aqui por cima. Ó, é importante você reparar que o fio fique bem esticadinho, bonitinho, visível, porém não muito. Ó, agora eu venho aqui e coloco um alfinete. Um alfinete. Puxo aqui no canto para cima também. Coloco outro alfinete. Este outro canto puxo para cima, coloco o alfinete. Olhem, ficou bem esticadinho, bem bonitinho, vai ficar com acabamento lindo. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer uma coroa para a boneca. Ó, eu deito lá para trás, todo mundo, venho com o meu alfinete, vou fazer em pé aqui para vocês poderem enxergar bem. Venho com o meu alfinete niquelado, coloco um alfinete aqui, outro aqui, ó, fixo bem na cabeça. Outro aqui. Outro aqui. Quando eu chego nesse cantinho, ó, eu vou segurar para trás, continua colocando meus alfinetes, só que agora eu vou fazer uma pequena curva. Ai, tia Fátima, mas ficar escondido. Não tem problema, bebê de tia Fátima faz perfeitinho. Venho do mesmo modo pro lado de cá, ó. Estou chegando aqui na ponta, peguei um alfinete torto, puxo para cima e vou fazer uma pequena curvinha. Ó, estão vendo que é uma curvinha pequena, não é muito grande não. Verifico se as duas curvinhas estão iguais, mesmo lado aqui, mesmo lado aqui, e agora eu posso tirar esses alfinetes aqui. Aí, olhem só, está aberto, ó, como se fosse a boca de um saco, ó, tá aberto. Venho aqui com a minha tesoura e exatamente nessa posição aqui, ó, estão vendo a minha tesoura bem ali em cima? Muito bem, ó, corto em direção ao alfinete. Cortei em direção a esse alfinete. Giro, faço a mesma coisa do outro lado. Ó, só coloquei dentro da boca do saco e cortei até o alfinete. Esta parte de trás aqui, eu não preciso me preocupar, porque nós temos aqui um alfinete de segurança. Muito bem. Agora, nós vamos recortar esse excesso aqui, ó. Rente aos alfinetes. Muito bem. Próxima etapa, vou puxar aqui. Estão vendo que o meu alfinete de segurança está aqui me ajudando, né? Puxo aqui, coloco um alfinete no meio para a frente dos outros alfinetes. Um alfinete aqui, outro no canto. Mesma coisa do lado de cá. Alfinete. Alfinete no canto. Venho aqui e corto esse excesso, do mesmo modo que eu fiz com o outro lado, ó, rente ao alfinete. Uma vez que nós fizemos isso, agora eu posso tirar este alfinete aqui, este aqui, este aqui, este aqui. Vamos continuar com o nosso alfinete de segurança aqui. Ó, faço uma pequena dobra
Estão vendo aqui? Dobrei para dentro, puxo e prendo aqui. Tiro o alfinete de baixo e prendo. Venho aqui pro cantinho. Ó, é quase que automático que acontece a mágica. Venho aqui e prendo no cantinho. Estão vendo que ele dobrou sozinho? Agora, a única coisa que eu vou fazer, ó, eu vou ter esse trabalhinho aqui, ó. Eu vou puxar, seguro com esse meu dedo, levanto o alfinete, prendo. Levanto o alfinete, prendo. Levanto o alfinete, prendemos. Prendemos. Mesma coisa aqui, ó. Dobrei. Fui lá pra dentro. Venho aqui no cantinho. Tiro o alfinete do cantinho. Prendo para segurar. Prendo aqui. Prendo aqui. Tiro ele de baixo e prendo todo mundo. Então, eu estou aqui com a minha coroinha, ó. Agora eu já não preciso desse alfinete aqui. Próxima etapa, nós vamos então costurar num ponto invisível. Já tenho a minha linha. Venho aqui no cantinho, enfio a agulha em qualquer lugar. E ó, um pontinho na parte da frente, um pontinho na dobrinha. Um pontinho embaixo, um pontinho na dobrinha. Aquele mesmo ponto invisível que nós fizemos nas perninhas, para fechar as perninhas, nós vamos fazer aqui. Por que saber esse tipo de acabamento é muito importante? Vou explicar para vocês. Olhem só. Esta boneca, nós vamos fazer ela com o cabelo fake. Porém, quando você dá este acabamento aqui, que fica lisinho a tua cabeça, você tem a boneca pronta para fazer a aplicação na técnica do fio a fio. O fio a fio em escama de peixe, que faz esse movimento aqui e fica uma perfeição o acabamento. Então, quando você toca, ó, você olha, você não vê, parece que é cabelo de verdade mesmo. Então, por isso que eu não faço esse fuxico em cima, porque é justamente para, caso você já tenha experiência e queira partir para a aplicação do fio a fio, você tem um acabamento que é um acabamento primoroso que eu já uso na boneca russa modelada, que eu trouxe para vocês aqui para aplicação a mesma técnica na boneca russa temática tradicional. Então, é por isso que eu gosto desse acabamento aqui. Como eu digo para vocês, técnica é tudo de bom e mais um pouco. Quanto mais técnica você souber, melhor vai ser o teu aproveitamento. Porque, bebê, molde e tamanho de boneca, como eu já expliquei para vocês. O mesmo molde você pode fazer 1 milhão de bonecas. Você vai ter pequenas variações, variação no tamanho. Mas a técnica
te abre um mundo de possibilidades. Realmente um mundo. Ó, um pontinho na pé e pegando só o cotton, tá? Você não pega o percal que tá lá dentro. É pegando só a pele mesmo. Às vezes, quando eu tô costurando, é muito divertido, porque eu fico lembrando da época que eu não sabia sequer enfiar uma linha na máquina de costura, na agulha da máquina de costura. E eu via as bonecas russas e eu ficava apaixonada. Tô falando de 11 anos atrás, gente, quando assim foi febre, febre, febre das bonecas russas. E lá fora elas faziam bonecas maravilhosas. E eu olhava e dizia: meu Deus, será que eu vou conseguir fazer? A primeira que eu fiz, que eu consegui fazer, eu dava pulos de alegria. E ó, nem ficou bonita não, hein? Ela tava mais pra noiva do Chuck do que pra boneca. E aí, às vezes, quando eu tô costurando, assim, eu fico lembrando e, sabe, pensando, nossa, eu achava que eu tinha tantas limitações, mas quando eu descobri aquilo que eu sempre falo para as minhas alunas, que costura, bebê, é um quebra-cabeça. Se você descobre por qual pecinha começar, quais as pecinhas você deve separar e qual a técnica que você deve usar, você vai ter resultados excepcionais. Só que tem que treinar também, tá? Ajuda bastante, porque nada cai assim do dia para a noite. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas participando dos meus eventos e depois me mandando as fotos das bonecas que elas fazem. Eu sinto como se eu fosse a avó de cada uma das bonecas que elas criam. Ó, terminei aqui, pontinho invisível. Um nozinho, mais um por garantia. Entro em qualquer lugar, saio em qualquer lugar. Corto o fio sobrando e estamos aqui com a minha boneca, agora pronta para fazer a parte de baixo aqui. Para colocarmos os bracinhos, eu preciso esperar um pouquinho agora. Por quê? Porque como ela é uma boneca tradicional, a roupa dela você não tira. Diferente da boneca russa modelada, a roupa da boneca russa tradicional, ela é uma roupa fixa. Não é como essa daqui que você pode mudar a roupinha, botãozinho. Como esse evento teve muita gente principiante inscrita, o que que eu fiz? Eu optei por uma boneca mais tradicional para que vocês realmente saiam daqui do evento com uma boneca feita por vocês da maneira mais simples, mesmo quem nunca tenha costurado. Então agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos passar para a confecção das roupinhas. Por quê? Porque a roupinha precisa estar pronta para nós colocarmos o restante que falta. Deixamos então aqui separado a nossa menina que tá carequinha e peladinha e vamos partir então para a confecção da roupinha. O que que nós precisamos para a roupinha? Tecido, claro. O que que eu escolhi aqui? Eu escolhi um tricoline tradicional para o corpinho do vestido, para o corpete e as manguinhas, e escolhi um linho para fazer a saia. Eu gosto muito do efeito do linho nas roupinhas. Então eu escolhi uma roupa um tecido mais fino, mais elegante. Porém, você pode usar, para fazer a sainha, você pode usar também tricoline, você pode usar barrado inglês, você pode usar tule, o que você quiser. O que que é importante? O importante é que,
Para a sainha, o que nós precisamos? Vou começar pela base da sainha. Nós vamos precisar cortar uma tira, ó, surpresa para vocês. Eu tenho uma fita métrica, uma tira, porque às vezes vocês não conseguem visualizar por causa dessa tábua, né? Me reclamaram uma vez, agora eu vou arrumar. Ó, uma tira de 10 centímetros, de 8 a 10 centímetros. Quanto mais larga, mais comprida vai ficar a sua saia. Eu normalmente deixo as minhas sainhas numa medida, ó, da cinturinha, da união até a borda, até a perninha, de 6 centímetros as minhas sainhas. Para que fique aparecendo as perninhas, fique aparecendo o joelhinho, a batatinha da perna, porque é uma perninha muito delicada, então eu gosto que apareça. Então, quando eu digo para vocês, no molde está 6 centímetros por 60, 6 centímetros, prestem bem atenção, 6 centímetros é o tamanho que vai ter a sainha. Então, eu tenho que tirar aqui, ó, 1 centímetro para costurar no corpete, que é a minha margem de segurança. Aí eu vou marcar os meus 6 centímetros, ó. Isto aqui vai ser a saia. Esse restante aqui, eu vou usar para fazer a barra. Se você tem experiência, você pode cortar ele com 8 e dar uma dobradinha. Se você vai fazer no tule, você vai cortar diretamente nesses 6 centímetros. Então, aqui nesse caso, vou mostrar para vocês, ó, se eu fizer a barrinha, dobrei uma, dobrei duas, prendo aqui. E eu tenho, então, a minha margem, 6 centímetros, o tamanhinho da saia, e mais uma margenzinha para aplicar no corpinho, no corpete. Vamos fazer a barra, tá? Nesse comprimento inteiro, que são esses 60 centímetros de comprimento, ó, isso aqui tem 60 centímetros. Como é que vai ficar? Vai ficar dessa maneira aqui, ó. Deixa eu deixar a medida aqui para vocês conferirem, ó. Eu tenho os meus 6 centímetros da sainha, ó, da borda até aqui, e tenho a minha margem de segurança para aplicar no corpete. Então, dito isso, põe a minha fita métrica aqui, fiz a barra em toda a extensão, ó, toda a extensão, eu faço a barrinha dupla para que ela fique bonita dos dois lados e não fique desfiando, e depois nós passamos duas costuras de fora a fora no ponto 5, porque é aquele ponto específico para você franzir. Agora nós vamos franzir essa sainha. Ó, vou pegar essas duas pontinhas aqui da minha costura. Vou amarrar, porque eu não quero que se estrague, arrebente e siga sem franzido. Vou botar esta menina aqui para ficar mais tranquilo o meu espaço. E ó, vou pegar aqui as duas linhas de baixo, ó, as duas linhas de baixo, e vou franzir. Por que as duas costuras? Porque o franzidinho, ele fica absolutamente idêntico um ao outro quando você faz com duas linhas, tá? Então, isso aqui é técnica de costura mesmo. Serve para roupa de gente, para roupa de boneca, para roupa de cachorro, serve para roupa de todo mundo. Ó, vou distribuindo o meu franzido. Como eu estou trabalhando com linho, eu deixei uma aba um pouquinho maior. Por quê? Porque o linho desfia. Então, por segurança, eu deixei um pouquinho maior. Ó, eu tô aqui com os meus 6 centímetros da sainha, porém deixei 2 centímetros de segurança, porque ó, o linho desfia muito. Vou cortar essas partes que estão aqui desfiadas.
e vou reservar o meu saiotinho. Deixo ele aqui e vou agora fazer o corpete da nossa blusinha. Como eu disse para vocês, o corpete eu escolhi esse tricoline, ó, prestem bem atenção, ele aqui não tem elasticidade, ele neste sentido, ele estica, então eu vou cortar ele no sentido do fio, no sentido que estica, ok? Porque senão vai ficar apertado. Ele não pode ser apertado, mas ele também não pode ser muito largo, o corpete. Pego aqui o meu molde do corpete, direito com direito, dobro e vou desenhar o peitoral. Uma vez que eu desenhei, agora eu vou costurar. De que maneira? Eu vou deixar 1 centímetro, um dedo aqui, meu dedo tem 1 centímetro quase, um pouquinho mais, e vou costurar a parte de cima aqui, ó. Retrocesso, costuro, a parte menor, venho até aqui, retrocesso. Qual vai ser o resultado? Este daqui, ó. Costurei, fiz um retrocesso aqui, costurei, retrocesso aqui. Agora nós vamos recortar. Ó, vou deixar uma margem de segurança, que é a minha margem de costura. Aqui eu vou deixar mais ou menos 1 centímetro. Vocês já vão entender o porquê. Essas pontinhas aqui, aonde você tem costura reta, ó, estão vendo onde faz ângulo reto? Vocês vão vir aqui, ó, vão cortar. Por quê? Porque na hora que nós desvirarmos, ó, eu desviro e coloco para fora essa pontinha. Ela fica bem certinha no ângulozinho. Se a gente não tira aquela pontinha, ela embola e não fica bem bonitinho. O ideal é você passar isso aqui a ferro, tá? Você vai vir aqui e vai passar com o ferro. Estou fazendo aqui com a unha porque o ferro não está aqui disponível no momento. Ó, temos então o peitoral do vestido. Agora o que nós vamos fazer? Próxima etapa, nós vamos unir a sainha com o peitoral. Para isso eu vou descobrir a minha metade, ó. Descobri a metade, marquei com a unha. A minha sainha, ela fica com o babado virado para minha barrinha e a cintura, aonde eu franzi, fica para a frente. Aí eu pego o meu vestidinho, a parte que eu costurei virada para mim e abro, ó. Tenho aqui o desenho do molde. Aplico aqui, depois que eu descobri a metade do vestidinho. Aqui está a metade. Vou colocar um alfinete aqui só para não perder a minha metade. Abro. Venho aqui, a minha metadinha do peitoral está aqui. Meio com meio, alfinete. E agora eu vou simplesmente espalhar alfinetes aqui ao longo do meu vestidinho. E, ó, isso aqui é aberto, tá? Só que prestem bem atenção, aqui é onde termina o molde, é onde você vai encontrar o fim do babadinho, o fim da sainha, ó. Fim do molde, fim da sainha. Bem
bem certinho. Faço a mesma coisa do lado de cá. Eu posso fazer um pouquinho mais. Ó, fim da saia, fim do molde. Próxima etapa, eu vou costurar. Vou lá na máquina e vou costurar. Ó, como ele está bem rentezinho aqui, e o linho é um tecido, como eu disse para vocês, que é um tecido que desfia, por segurança, eu vou vir aqui e vou costurar, ó, vou dar uma margem de costura de 0,25 centímetros, milímetros, que seria metade de meio centímetro. Ó, vou costurar aqui seguindo o meu desenho. Ó, fiz a minha marcação, eu vou costurar de fora a fora. Qual vai ser o resultado? Este daqui. Ó, ele foi costuradinho, costurado. E agora o que que nós fazemos? Lembra que nós deixamos aqui, ó, cantinho com cantinho da costura? Agora nós vamos fechar. Ó, põe ele para dentro. Dobro as duas partes. Coloco o alfinete aqui na ponta. Venho para cá, faço a mesma coisa. Alfinete aqui na ponta. Agora, por garantia, eu vou colocar um alfinete aqui e outro aqui. E agora nós vamos rebater a costura. O que que significa rebater a costura? Ó, nós vamos fazer essa costura aqui, ó, bem rente. A minha aqui, a parte de cima eu já costurei. Você vai lá na máquina e vai rebater até aqui. E daí você vai rebater bem próximo aqui onde está o babado, para ele assentar a costura. Ó, bem aqui onde eu estou desenhando. Use um ponto 3, que é um ponto bonito. Não precisa ser um ponto muito pequenininho, você rebate dessa maneira. Qual vai ser o resultado? Tcharam! Este daqui. O lado de dentro, você vai cortar o excesso, porque, como eu disse, esse lado de dentro é o lado que ele não vai aparecer, porque vai ficar fixo na roupinha da boneca. Então, tá aqui ele prontinho para a próxima etapa. Muito bem. Falamos a respeito do vestidinho, agora vamos para as manguinhas. Para fazermos as manguinhas, eu vou precisar do molde. Vou pegar um pedaço do mesmo tecido que eu usei ou para fazer o babado ou para fazer o vestidinho, você escolhe, fica bonito inclusive se você usar o mesmo tecido do babadinho para manga. Vou fazer uma barrinha, ó, um dos lados eu fiz a barra, ok? Próxima etapa, ó, eu vou dobrar aqui e marcar bem certinho aqui, ó, essa divisão. Tem que ficar bem retinho aqui. Coloco um alfinete. Venho com o molde, ó, esse moldezinho, a parte reta, eu vou encostar aqui. Vou desenhar. Fazer a mesma coisa do lado de cá.
Coloco a parte reta aonde faz a dobra. E vou costurar daqui até aqui embaixo com retrocesso nas duas pontas. Sempre com retrocesso. Qual vai ser o resultado? Este daqui, ó. Agora nós vamos recortar com a minha tesoura de picote. Tenho então aqui as duas manguinhas, basta desvirá-las. Muito bem, tenho então aqui a minha manguinha desvirada, aqui a outra. Já posso então vestir os meus bracinhos que nós vamos usar na sequência. Ó, a costura fica para trás. Um bracinho. Outro bracinho. Os dois estão aqui prontos para a próxima etapa, ok? Para trás, para fora, desculpa, gente, aqui, ó. Fiquem vocês aqui que já conversamos. Próxima etapa, nós vamos fazer uma coisa super fácil de fazer, que é a calcinha para a nossa menina. O que nós vamos usar? Nós vamos usar o mesmo material da toquinha, do cachecol e das polainas que nós vamos fazer na sequência. Eu escolhi aqui, ó, esta malha, que é uma malha muito bonita, elástica, que ela parece feita de tricô na máquina, tá? Mas vocês podem fazer com malha penteada ou plush, qualquer tecido elástico. Para isso, nós vamos precisar de um pedaço de elástico e vamos precisar da nossa fita métrica ou da boneca já pronta. Por quê? Porque essa calcinha, vocês vão aprender a técnica e vocês vão poder fazer para qualquer boneca, porque ela não tem molde, ela tem técnica para fazer. É super fácil. Olhem só. Primeira providência, nós vamos dobrar, porque como a malha ela é elástica, se eu costurar, esse ponto pode arrebentar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos usar a Brascoarte, a cola, e vamos fazer a barrinha dela, aqui ó, dando pequenas batidinhas com a cola na pontinha. Não vou fazer toda, porque eu já tenho uma aqui pronta. E aí você vai virar, ó. Com isso, o que acontece? Você mantém a elasticidade sem estragar, certo? Você vai fazer isso dos dois lados, o lado de lá e o lado de cá. Depois que você fez isso, deixa eu fazer nesse aqui, para mostrar para vocês. O que nós vamos fazer? Tia Fátima, qual o tamanho? Depende. Olhem só, esse daqui eu fiz maior do que esse, porque quanto mais largo você fizer, esse aqui, por exemplo, ó, ele tem uma medida de 10 centímetros. Ele vai virar uma leg, que vai até a canela da boneca. Quando você faz ele menor, eu fiz esse aqui com 7 centímetros, você vai ter uma bermudinha, que fica na coxa da boneca. Então, esta largura aqui, ó, esta largura aqui, é você que vai determinar. Quanto maior for, lógico que mais comprida vai ficar a tua bermudinha. O que nós fazemos agora? Nós pegamos aqui a nossa boneca e, ó, vamos medir a largura dela. Aqui, ó. Medir a largura da boneca. Vou tirar dela. E nessa largura que nós tiramos da boneca, nós vamos costurar. Super simples, ó. Vamos costurar de fora a fora. Como essa daqui, ó. Isso aqui já tô com a medida. Costurei de fora a fora. Próxima etapa, nós vamos cortar
reto aqui, rente na costura. Se você quiser, você pode fazer um zigue-zague ou se você tiver uma overlock. Aí nós ficamos com isso aqui, ó. Vamos colocar metade com metade, ó, bem no meio, tá vendo? A costura vai aqui para trás, coloco um alfinete. Faço a mesma coisa aqui e coloco um alfinete. E agora sim, eu vou desenhar essa perninha da minha boneca. Ó, aqui, nessa medida, ela é praticamente automática. Você vai tirar esse meio. Como assim, tia Fátima? Ó, você vai vir aqui. Deixa eu pontilhar aqui. Cadê minha? A caneta preta pega melhor. Ó. Vou subir. O tamanho da bundinha, ela vai ficar mais ou menos com 4 centímetros. Ó, então a minha medida é aqui, 4 centímetros. Vou fazer uma curvinha nesses 4 centímetros e vou descer aqui do outro lado do mesmo modo que fiz do lado de lá. Vou conferir a medida da perninha, ó, essa perninha aqui tem 2,5 centímetros. Esta perninha aqui tem 2,5 centímetros. Aí, então, agora eu só vou costurar aqui, ó, onde eu fiz o meu desenho. Vou lá na máquina de costura e vou costurar. Qual vai ser o meu resultado? Este daqui. Ó, percebam que aqui eu fiz ela pequena. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou recortar. Se você quiser, você pode vir aqui e passar uma overlock. E tcharam! Ó, fiquei com uma bermudinha. Sem segredo, qualquer criança brinca e se diverte. Tenho então aqui pronta a minha roupinha. Bermudinha. Olha que graça que ficou essa bermudinha. Já venho aqui e vou colocar a bermuda da minha filha. Ah, primeiro eu preciso costurar aqui, gente. Espera aí que eu preciso costurar. Vou vir aqui no ponto invisível e vou costurar toda a volta. Então, meus bebês, olhem, eu já costurei aqui, fiz toda essa volta, não deixei gravado para esse vídeo não ficar muito longo, mas ó, não tem segredo, você vai fazendo aqui o teu ponto invisível do mesmo modo que a gente fez o fechamento da perninha e a costura da cabeça. Então, terminando aqui. Opa! Tem gente que costuma colar. Eu não colo porque eu acho que fica grosseiro. Mas, se você quer poupar tempo, você até pode fazer colado. Não recomendo, mas você pode. Dou um nozinho. Mais um por garantia. Entro em qualquer lugar. Saio em qualquer lugar. Temos então a nossa
calcinha já colocada. Se você quiser, você pode inclusive costurar a calcinha no corpo da boneca. Eu não costuro. Pode fazer ela mais longa, não faço, porque fica mais grossa. Muito bem, feito isso, então nós temos aqui a nossa menina pronta para receber o seu vestidinho e os bracinhos. Gente, olha só como já está começando a ficar fofa. Pegamos a nossa roupinha, como eu disse para vocês, deixamos o pescocinho visível, porque eu quero que esse vestidinho, que esse pescocinho fique um pouco visível, mesmo depois que a gente colocar o nosso cachecol. Quero que apareça a bermudinha, quero que apareça as perninhas, então eu vou posicionar ele aqui, veja onde que tá a parte de trás, posicionei o meio. Vou prender aqui na frente a altura que eu quero ele. Vou virar. E ó, vou puxar este aqui. Alfinete. Vou puxar este aqui. Alfinete. E aqui nós vamos fechar com um ponto invisível. Porém, não agora. Nós vamos deixar aqui fechado, tá? Por enquanto, só assim mesmo. E agora nós vamos aplicar os bracinhos. De que maneira? Lembra aquele nosso pedaço de fio que estava aqui? Já perdi, meus bebês. Não tem problema, corta um outro aqui. A agulha mais fina, que é essa daqui. Nós vamos passar no bracinho da boneca do cotovelo para o dedão. Ó, passo aqui, pego lá dentro, braço, plumante, tudo. Ó, passei dessa maneira aqui. Venho aqui e posiciono. Ela tem que ficar exatamente na altura do meu, um pouquinho coisa para cima do meu decote, para aparecer o ombrinho. Então, vou posicionar aqui. Tá na medida? Tá, meu botão tá aqui, tá perfeito. Então, eu já posso marcar que é aqui que vai entrar. Entro aqui. Saio do lado de lá. Faço a mesma coisa, só que aqui agora eu vou inverter. Eu vou fazer o meu furo do polegar para o cotovelo. Ó, passei do mesmo modo que eu passei lá, pegando tudo, pegando o braço, pegando o tecido, pegando tudo. Venho aqui, entro do ladinho e saio lá do ladinho. Me certifico que não está torcido, do mesmo modo que nós fizemos com a perninha. Dou o nozinho. Trago aqui para baixo do braço. Ó, a olho se tá bem arrumadinho. Dou aquela girada de travamento e aqui atrás eu faço o nó. Venho aqui, corto do mesmo modo que eu ensinei para vocês. Não é a tesoura que fecha, é a linha que passa pela tesoura. Muito cuidado aqui para não, ó, para não cortar tecido nem nada. Aqui eu tive que dar uma mordidinha na linha. Agora sim, aqui está pronto para costurarmos. Essa partezinha aqui você pode deixar aberta sem problema nenhum. Tá aqui, então, já posso tirar esse alfinete de segurança.
Esses dois aqui de cima eu posso tirar. E vamos para a costura. Mas olhem só como já está ficando fofa a nossa menina. Vocês estão entendendo que a técnica, quando vocês dominam a técnica, vocês podem aplicar em qualquer tipo de boneca? Vocês conseguem perceber que quando eu trago de uma produção, de uma técnica mais elaborada, eu posso aplicar também numa boneca mais simples, porque é isso que vai trazer um resultado que vai realmente encantar quando você disser: eu sou uma bonequeira de altíssimo padrão. As possibilidades depois dessa aula prática aumentaram infinitamente, né? Porque aqui eu só ensinei alguns modelos, mas quando você domina as técnicas, você percebe que fazer roupinhas não é um bicho de 7 cabeças, não. E como eu já disse, a Semana da Boneca Russa é a base, é o seu primeiro passo nesse mercado. Depois de aprender os princípios, tudo fica muito mais fácil. Por exemplo, a boneca russa tradicional, é isso que eu ensinei, com as roupinhas costuradas na boneca. Mas tia Fátima, não tem como fazer elas trocarem de roupinha? Se você pensou nisso, posso dizer que você já está pensando fora da caixa, dando um passo além. E tem como sim. Na tradicional, eu não fazia. Mas como por padrão eu fazia sempre nas bonecas russas modeladas, eu decidi começar a fazer para alguns modelos da tradicional também. Isso agrega muito valor para as suas bonequinhas, porque se sua cliente está comprando uma boneca para uma criança, com certeza ela vai querer brincar, vai querer trocar de roupinha. Percebe que as possibilidades aumentam? Porque você pode vender a boneca mais um conjuntinho fofo junto, porque além de encantar a sua cliente, é mais lucro para você. Por exemplo, você pode fazer uma roupinha tradicional para a boneca e perto da Páscoa oferecer um conjuntinho temático, com uma touca de orelhas de coelho, um macacão, uma jardineira. No Dia dos Namorados pode aproveitar para fazer algo mais romântico, porque quem disse que só a criançada gosta de boneca? Mas está aí mais um jeito de fidelizar a sua clientela, vendendo roupinhas separadas das bonecas. As possibilidades realmente são imensas. Se você olhar para as bonecas que aparecem aqui no evento, as bonecas ali do fundo, você vai perceber que são diversas combinações de cores, de peça. Tudo isso você é capaz sim de fazer. Mas enfim, minha bebê, você gostou dessa aula? Gostou da história da evolução da boneca russa? Já deixe seu comentário aqui embaixo dizendo do que você mais gostou. E se prepara para a aula de amanhã, porque a aula 4 você vai aprender como fazer a aplicação do cabelo da boneca com todo o passo a passo da tia Fátima para você não ficar com dúvidas. E claro, depois da aplicação do cabelo, vamos dar vida para nossa boneca, finalizando ela com a parte da pintura do rostinho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E já sabe, posta a foto e me marca lá no Instagram das roupinhas da sua bonequinha. Eu quero ver as cores que vocês escolheram para confeccionar. E não esquece que hoje à noite, às 20h30, vai rolar aquele encontro ao vivo lá no Instagram, onde além de explicar a importância da paleta de cores para fazer roupinhas que se destacam, eu quero tirar todas as suas dúvidas sobre essa aula. Combinado? Eu espero vocês às 8h30, bebê!